Eu quero nesta tarde cumprimentar a todos os nossos irmãos e queridos ouvintes que estão nos ouvindo nesta tarde com a paz do Senhor. Para nós é uma grande alegria e um grande privilégio falar do nome de Jesus. Este nome que salva, liberta, transforma e leva o homem para o céu. Eu quero nesta tarde compartilhar com você uma palavra que está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. A palavra do Senhor nos diz assim: Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. E nós tínhamos esperança de que fosse ele aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há alguns 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram os anjos que lhe disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como aquelas mulheres disseram, mas não ouviram. Então Jesus lhes disse: Como vocês são tolos! Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todas as Escrituras de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito deles. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: Fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com ele. Aqui, meus queridos ouvintes, nós observamos nesta história tão linda, a qual a Bíblia nos diz que no primeiro dia da semana, as mulheres foram até o túmulo, levando as especiarias que haviam preparado. Elas foram na esperança de encontrar Jesus ali. Mas para a surpresa delas, quando elas chegaram naquele túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E então ali apareceu para elas 2 homens, vestidos com vestes resplandecentes. A Bíblia nos diz que essas mulheres ficaram apavoradas e se curvaram com o rosto em terra. Então aqueles homens perguntaram para elas: Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Maravilhoso! Ele não está aqui. Glórias a Deus! Ele já ressuscitou. Maravilha! E a Bíblia nos diz que aquelas mulheres voltaram correndo
Mas quando ele chegou lá, ele também viu que Jesus não estava mais lá. E naquele mesmo dia, a Bíblia nos diz sobre estes dois homens que eram seguidores de Jesus e estavam caminhando a 11 quilômetros de Jerusalém, tristes, muito entristecidos com o acontecido, com o que fizeram com Jesus. Um homem sem pecado, um homem que era cheio de boas obras, um homem que não tinha nenhuma culpa para padecer naquela cruz. Mas a Bíblia nos diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si o meu pecado. Ele levou sobre si o seu pecado. Padeceu naquela cruz. Aleluia! Então aqueles homens entristecidos, conversando sobre aquele acontecido. E de repente a Bíblia nos diz que Jesus se aproximou deles. Maravilha do céu. Mas eles não perceberam que era Jesus que estava pertinho deles. E então Jesus pergunta para eles sobre o que vocês tanto conversam. E eles se entristeceram e olharam para Jesus e disseram: mas você deve ser a única pessoa aqui em Jerusalém que não sabe o que está acontecendo. E então Jesus pergunta para eles: mas o que está acontecendo? Quais são essas coisas? E eles falaram: Jesus era um profeta, de boas palavras, de ações poderosas. Maravilhoso! Mas os principais sacerdotes e líderes o condenaram e ele foi crucificado. Grande Deus! É verdade sim que algumas mulheres nos disseram que ele não estava lá, que ele ressuscitou. E Jesus disse para eles assim: como vocês são tolos! Como custam a entender que os profetas registraram nas Escrituras? Será que vocês não percebem que era necessário que Cristo padecesse? Maravilha! E então a Bíblia nos diz que Jesus, ele deu que ia seguir o caminho, mas então aqueles homens disseram: fica conosco, Jesus, Senhor, é lindo, porque já se faz tarde. E então a Bíblia nos diz que eles sentaram ali em uma mesa, pegaram ali o pão, Jesus abençoou. Meu Pai. E quando partiu-lhe o pão, Aleluia, os olhos deles foram abertos. E eles perceberam que aquele que estava sentado na mesa, que aqueles que conversaram com eles no meio do caminho, maravilha! era Jesus. É Deus. E um perguntou para o outro: porventura não ardia em seu Jesus coração amado, quando ele nos anunciava grande as sagradas Escrituras? Maravilha! O que eu quero dizer para você, meu querido ouvinte, aqui nesta tarde: talvez em sua mente, em seu coração, você está com aqueles dois discípulos, pensando que Jesus ainda está naquele madeiro pendurado, pensando consigo: coitadinho de Jesus, ainda está lá. Talvez você até tenha em sua casa algum objeto que você olha e te faz lembrar de um Jesus coitadinho, que ainda está na cruz, te faz lembrar de um Jesus que está no Calvário. Aleluia! Mas eu quero te dizer nesta tarde que este Jesus não é um coitadinho, não. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que já ressuscitou. Não está no trono, mas está em pé à direita do trono de Deus. E nesta tarde eu quero te dizer: deixe ele entrar na sua casa, assim como aqueles discípulos disseram: fica conosco, Senhor, porque já se faz tarde. Chama Jesus nesta tarde para entrar na sua casa. E eu tenho a plena certeza que você verá a transformação completa na sua vida. Aleluia! E na sua família. Porque só há um caminho, só há um jeito de alcançar a plena
minha salvação é através de Jesus Cristo. Chame Ele nesta tarde em nome de Jesus.